Havendo número legal de vereadores, conforme artigo 128 do Regimento Interno, declaro aberta a sessão ordinária do dia 27 de abril de 2026. Registre-se e publique em ata os vereadores presentes. Passemos à discussão das matérias em pauta. Solicito ao assessor que faça a leitura do expediente. Convite. A Secretaria Municipal de Saúde de Xangri-Lá tem a honra de te convidar para a solenidade de inauguração do pronto atendimento 24 horas, que contará com a presença do excelentíssimo prefeito Celso Bassani Barbosa e o vice-prefeito Frederico Freire Figueiró. A cerimônia acontecerá sexta-feira, dia 15 de maio, a partir das 10 horas, na Rua Rio dos Índios, 1500. Contamos com a sua valiosa presença. Ofício número 225 de 2026, do Gabinete do Prefeito Municipal. Xangri-Lá, 23 de abril de 2026. Ao senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Xangri-Lá. Assunto: comunicação de impedimentos de ordem técnica para a execução de emendas parlamentares. Orçamento 2026. O Poder Executivo Municipal, em atenção aos deveres da transparência, eficiência e colaboração entre os poderes, apresenta este legislativo o detalhamento das emendas parlamentares impositivas que possuem impedimentos de ordem técnica para sua execução no exercício de 2026. A presente comunicação fundamenta-se nas análises realizadas pelos órgãos técnicos da administração e pela contabilidade municipal, observando rigorosamente as exigências previstas no edital número 45 de 2026, que disciplina o processo de habilitação das entidades e a apresentação dos planos de trabalho. A execução das emendas parlamentares impositivas não é absoluta, estando condicionada à viabilidade técnica e jurídica dos objetos propostos e à regularidade das entidades beneficiárias. Conforme os parâmetros interpretativos estabelecidos pela Lei Complementar Federal número 210 de 2024, especialmente seu artigo 10, a ausência de documentação obrigatória, a inobservância de prazos e a inadequação dos objetos às necessidades públicas constituem óbices que impedem o empenho e a liquidação das despesas. Assim, visando garantir a correta aplicação do erário e cumprindo o disposto na legislação municipal, submetemos a análise técnica individualizada de cada programação orçamentária que apresenta inconsistências, para que este legislativo possa adotar as providências de retificação, ratificação ou readequação necessárias dentro dos prazos legais. 2. Da emenda 43 de 2025, Organização Não Governamental, Moradores e Amigos do Remanso, ONGMAR. A execução da emenda impositiva número 43 de 2025, de autoria do vereador Cristóvão Wolff, no valor de R$20 mil, encontra óbices técnicos intransponíveis que impedem a habilitação da entidade beneficiária, conforme processo administrativo 205.035 de 2026. A análise técnica identificou a inobservância do prazo fatal estabelecido no edital número 45 de 2026, o que por si só veda o saneamento extemporâneo em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e à igualdade entre os proponentes. Além da intempestividade, verificou-se que o mandato da diretoria da entidade está expirado, subtraindo a legitimidade de seus representantes para celebrar parcerias com a administração pública. Soma-se isso à ausência de assinaturas em declarações obrigatórias e deficiências graves no plano de trabalho apresentado, o qual carece de metas mensuráveis e inclui rúbricas orçamentárias sem amparo legal. Tais falhas impossibilitam a fiscalização da aplicação do recurso e a verificação do retorno social do gasto público. Sem a regularização documental e institucional da entidade, a execução da despesa permanece impedida por descumprimento dos requisitos de habilitação técnica e jurídica. 3. Das emendas por ausência de habilitação e plano de trabalho. Identificou-se impedimento técnico absoluto para a execução das programações que beneficiam entidades que não apresentam qualquer documentação necessária ao processo de parceria. A emenda impositiva número 42 de 2025, de autoria do vereador Cristóvão Wolff, no valor de R$ 27.116, destinada à Associação do Artesanato, Arte e Cultura de Xangri-Lá, encontra-se com a sua execução obstada pela ausência completa de plano de trabalho e de documentos de habilitação.
A mesma situação de irregularidade técnica verifica-se na emenda impositiva número 006 de 2025, de autoria do vereador Edalcir Rodrigues da Silva, no valor de R$60 mil, destinada à ASA, Associação Social Adonai. A entidade não apresentou o plano de trabalho nem os documentos exigidos para habilitação. Nos termos da legislação federal que serve de parâmetro interpretativo, a não apresentação de proposta ao plano de trabalho dentro dos prazos previstos configura impedimento de ordem técnica insuperável, o que impossibilita o Poder Executivo de dar prosseguimento à execução orçamentária dessas emendas. 4. Dos erros materiais e dos ajustes na classificação orçamentária. A análise da contabilidade municipal, fundamentada na Lei nº 2.900, de 2025 e na LOA 2026, identificou a necessidade de correções pontuais em diversas emendas para viabilizar sua execução técnica. Na emenda impositiva número 32, de 2025, de autoria do vereador Sérgio Tadeu dos Santos, destinada à Associação de Pais e Amigos dos Atípicos Xangri-Lá, verificou-se um erro material quanto ao valor de R$50 mil, estando escrito por extenso R$3 mil. A inconsistência detectada não permite a execução imediata, sendo indispensável que este legislativo promova a ratificação ou retificação do montante no prazo previsto na Lei Orgânica Municipal. Ademais, as emendas número 1, 27, 32 e 55, todas de 2025, foram incorretamente classificadas sob a rúbrica de auxílios. Considerando o objeto das programações e as normas de contabilidade pública, a classificação deve ser alterada para subvenções sociais. 01, Prefeitura Municipal de Xangri-Lá. 0108, Secretaria de Saúde. 010802, Fundo Municipal de Saúde. 3.3.50.43, Subvenções Sociais. Essa migração é necessária para que as despesas sejam alocadas corretamente na Secretaria de Saúde, especificamente no Fundo Municipal de Saúde, garantindo a conformidade técnica da execução orçamentária com a natureza jurídica dos repasses pretendidos. Ainda, a contabilidade municipal apontou a necessidade de alteração na LOA 2026, quanto à descrição da atividade 2202, referente à emenda 43 de 2025. Atualmente, a redação está indevida, devendo ser retificada para 04.122.0037.2202 0000, emenda 43, repasse a ONGMAR. Por fim, também foram apontadas as seguintes divergências pelo setor contábil e fazendário municipal. As emendas 3, 11, 15, 35 e 59 possuem o mesmo objeto e foram agrupadas em uma única dotação alocada no gabinete do prefeito. Contudo, a emenda 59 de 2025 destinou indevidamente à Secretaria de Turismo. O projeto 1213 ficou vinculado indevidamente à emenda 52. Dessa forma, sugere-se alterar na Lei 2.900 de 2025 o anexo da despesa, o nome do projeto 04 112 0037 1213 0000, emenda 52. Aquisição de triturador de galhos. Subprefeitura Rainha do Mar para 04 112 0037 12 13 0000, emenda 51. Aquisição de triturador de galhos, Subprefeitura Rainha do Mar. A atividade 2188 ficou vinculada indevidamente à emenda 67. Dessa forma, sugere-se alterar na Lei 2.900 de 2025 o anexo da despesa, o nome do projeto 10 302 0037 2188 0000, emenda 2 20 26 48 67, custeio de exames de imagem de média complexidade para 10 302 0037 2188 0000, emenda 2 20 26 48 64, custeio de exames de imagem de média complexidade. As emendas 1, 27, 32 e 55
possuem o mesmo objeto e foram agrupadas em uma única dotação alocada na Secretaria de Saúde. Contudo, a Emenda 55 de 2025 destinou indevidamente à Secretaria de Turismo. 5. Da Emenda 51 de 2025, impedimento técnico e proposta de readequação. No que se refere à emenda impositiva número 51 de 2025, de autoria da vereadora Daiane Merim, destinada à aquisição de um triturador de galhos e lâminas no valor de R$ 30.000, a Secretaria de Obras e Infraestrutura identificou um impedimento de ordem técnica para sua execução, conforme processo administrativo 202.703 de 2026. O equipamento de pequeno porte compatível com valor de emenda não possui capacidade técnica para processar os materiais de maior volume, como troncos e galhos de grande diâmetro, resultantes dos serviços de poda no bairro Rainha do Mar. A aquisição de um bem que não cumpre sua finalidade prática representaria um gasto ineficiente, contrariando os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade. Com o objetivo de evitar o desperdício de recursos e garantir uma solução útil ao interesse público, a Secretaria Técnica sugere a readequação do objeto da emenda. A proposta consiste em utilizar o recurso para a aquisição de uma roçadeira tipo trincha, trituradora, TPF 140, equipamento considerado mais robusto e adequado para o manejo da vegetação densa na localidade. É fundamental destacar que a destinação dos recursos é prerrogativa do autor da emenda, não cabendo ao Executivo alterar o objeto de forma unilateral. Portanto, a substituição sugerida pela área técnica depende da anuência expressa da parlamentar, que deverá se manifestar concordando com a troca do equipamento ou realizando remanejamento para a aplicação da verba, respeitados os limites orçamentários e as disposições da Lei Orgânica. 6. Da Emenda 10 de 2025. Impedimento por fato superveniente e perda de objeto. Quanto à emenda parlamentar número 10 de 2025, que previa a aquisição de um veículo, informamos a ocorrência de impedimento técnico por fato superveniente à sua proposição, conforme apurado no processo administrativo número 201.743 de 2026, evento 11. O setor destinatário já foi contemplado com a disponibilização de um veículo pelo Poder Executivo. Tal circunstância torna a aquisição originalmente prevista desnecessária, configurando a perda do objeto da programação. A manutenção da execução nesses termos violaria a boa técnica de gestão pública e os princípios da eficiência e da economicidade, pois resultaria um gasto supérfluo para o município. Por analogia ao disposto no artigo 10, inciso 20, da Lei Complementar Federal número 210 de 2024, se a necessidade que justifica a programação orçamentária já foi atendida por outros meios administrativos, a execução da emenda perde sua razão de ser. Portanto, declara-se o impedimento técnico administrativo para a aquisição do veículo, uma vez que o interesse público já foi satisfeito sem a necessidade de utilização do recurso indicado, ficando a critério da parlamentar eventual remanejamento da emenda. 7. Da conclusão e das providências necessárias. Diante do exposto, o Poder Executivo Municipal formaliza a existência dos impedimentos de ordem técnica detalhados neste ofício, os quais obstam a execução imediata das programações orçamentárias mencionadas, com o intuito de viabilizar a aplicação dos recursos em conformidade com o interesse público e a legislação vigente, solicita-se a esse Poder Legislativo que promova retificações de erros materiais, os ajustes de classificação contábil e, nos casos de perda de objeto ou inviabilidade técnica, o eventual remanejamento pelos parlamentares proponentes. Ressaltamos que as manifestações formais de concordância com as sugestões de readequação ou a indicação de novas destinações devem observar o prazo fatal estabelecido no artigo 86-A da Lei Orgânica Municipal. A administração permanece à disposição para o diálogo institucional necessário ao aperfeiçoamento da gestão orçamentária. Xangri-Lá, 23 de abril de 2026, Celso Bassani Barbosa, Prefeito Municipal. Aberto o espaço por 2 minutos para cada vereador para a discussão preliminar do projeto. Com a palavra, o vereador Adalcir. Boa noite, senhor presidente, vereadoras, vereadores, assistência presente, assistência que nos acompanha pelas redes sociais. Bom, tive ali esse apontamento, né, falta de plano de trabalho
com relação à emenda 006 para a ASA. Eu fui verificar, foi apresentado tanto a documentação quanto ao plano de trabalho, através do protocolo 2002-706 de 2026. Então, deve ter havido algum problema lá que eles não encontraram isso. Já passei para o diretor Júlio, que vai verificar essa situação, e, pelo que eu verifiquei, existe sim um plano de trabalho, e eu gostaria que se mantivesse para essa associação esses R$60 mil que eu indiquei. Continua aberto o espaço. Com a palavra, a vereadora Mariane. Boa noite, mesa diretora, vereadores, os cidadãos aqui presentes, aqueles que nos acompanham via web. Bom, a emenda 010 de 2025 foi uma emenda impositiva destinada por mim, vereadora Mari, no valor de R$180 mil para o Departamento Bem-Estar Animal, para o gabinete do prefeito. Num primeiro momento, eu havia feito um projeto de aquisição de veículo, então seria 180 mil para fazer a compra de um veículo de cabine fechada, mas no decorrer desta indicação da emenda, eu fiquei sabendo, tive conhecimento que teria um veículo, uma Mercedes-Benz, uma Sprinter, que era da Secretaria de Saúde, e em conversa, então, com o prefeito, com o gabinete, como a Secretaria de Saúde está sendo contemplada com novos veículos, Sprinter, então a gente conseguiu pegar esse veículo, essa Sprinter vai ser realocada para o gabinete do prefeito, e então esta minha emenda, ela está sendo, eu estou transferindo o projeto para, em vez de adquirir um veículo, a gente vai fazer toda uma adaptação, uma reforma interna, vai ser o primeiro veículo, então, do município adaptado para o transporte de animais, vai ter pia, vai ter as gaiolas fixas para poder transportar cães e gatos, uma bancada, alguns armários ali para facilitar o serviço, né, de transporte dos animais de Xangri-Lá e o serviço desempenhado pelo Departamento de Bem-Estar Animal. Então, por isso que vem esse impedimento por fato superveniente, porque a gente trocou o objeto, né, da emenda de 180 mil seria a aquisição, e agora esses 180 mil vai ser para adaptação no veículo. Obrigada. Continua aberto o espaço por 2 minutos para cada vereador. Perdi aqui. Não tendo mais quem queira discutir, solicito ao assessor que prossiga com a leitura da pauta. Segunda leitura do projeto de lei número 30 de 2026 do vereador Cristóvão Wolff, e institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Xangri-Lá o encontro do REJOC, Retiro de Jovens com Cristo, e da outras providências. Aberto o espaço por 2 minutos para cada vereador para a discussão do projeto. Não tendo quem queira discutir, solicito ao assessor que prossiga com a leitura da pauta. Segunda leitura do projeto de lei número 33 de 2026 do Executivo Municipal. Altera o anexo 29 da Lei Municipal número 1006, de 19 de setembro de 2007, que dispõe sobre o quadro de cargos e funções públicas do município de Xangri-Lá e da outras providências. Aberto o espaço por 2 minutos para cada vereador para a discussão preliminar do projeto. Não tendo quem queira discutir, solicito ao assessor que prossiga com a leitura da pauta. Segunda leitura do projeto de lei número 35 de 2026 do Executivo Municipal. Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências. Aberto o espaço por 2 minutos para cada vereador para a discussão do projeto. Não tendo quem queira discutir, solicito ao assessor que prossiga com a leitura da pauta. Senhor presidente, gostaria de interromper a sessão só para citar a presença da vereadora Nuna, de Capão da Canoa, presente aqui na nossa assistência.
Boa noite, será bem-vinda. Segunda leitura do projeto de lei número 36 de 2026 da vereadora Daiane Merim. Dispõe sobre a divulgação da lista de espera para consultas, exames e procedimentos na rede pública de saúde do município de Xangri-Lá. Aberto o espaço por 2 minutos para cada vereador para a discussão preliminar do projeto. Não tendo quem queira discutir, solicito ao assessor que prossiga com a leitura da pauta. Primeira leitura do projeto de lei número 37 de 2026 da vereadora Aline Silva. Institui no calendário oficial do município de Xangri-Lá, anualmente no mês de maio, a campanha Maio Roxo, conscientização sobre o lúpus e da outras providências. Aberto o espaço por 2 minutos para cada vereador para a discussão preliminar do projeto. Não tendo quem queira discutir, solicito ao assessor que prossiga com a leitura. Primeira leitura do projeto de lei número 38 de 2026 do Executivo Municipal. Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências. Aberto o espaço por 2 minutos para cada vereador para a discussão do projeto. Não tendo quem queira discutir, coloque em votação o requerimento de regime de urgência do Executivo Municipal. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado o requerimento de urgência, solicito ao assessor que prossiga com a leitura da pauta. Pedido de providência 67 de 2026 da vereadora Daiane Merim. Senhor Prefeito Municipal de Xangri-Lá, a vereadora que subscreve solicita ao Poder Executivo Municipal, por meio do setor competente, solicita ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria competente, a instalação de um quebra-molas na Avenida Paraguaçu, nas proximidades do número 151, em frente ao edifício Oceania, no balneário Rainha do Mar. Justificativa. Este pedido atende a uma solicitação dos moradores da região, especialmente do edifício Oceania, que relatam grande preocupação com a segurança no local. Segundo os relatos, há um fluxo intenso de motociclistas que trafegam em alta velocidade, inclusive durante a madrugada, acelerando de forma imprudente e colocando em riscos pedestres e moradores. A situação já se tornou perigosa, com risco real de atropelamentos, sendo necessária uma medida urgente para reduzir a velocidade dos veículos e garantir maior segurança para todos. Diante disso, solicito a atenção do Executivo para a realização desta melhoria com maior brevidade possível. Pedido de providência 68 de 2026 do vereador Aldacir Rodrigues da Silva. Senhor Prefeito Municipal de Xangri-Lá, o vereador que subscreve solicita ao Poder Executivo Municipal, por meio do setor competente, assunto: reiteração de solicitação e ampliação para instalação e revisão de paradas de ônibus. O vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem por meio deste reiterar e ampliar ao Poder Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria competente, a necessidade de instalação de paradas de ônibus, bem como a revisão das estruturas já existentes e a realização de estudo técnico quanto à necessidade de novos pontos no município. Solicita-se de forma específica a instalação de parada de ônibus nas seguintes localidades: Avenida Paraguaçu, nas proximidades da esquina com a Rua Rio Uruguai, sentido Xangri-Lá Rainha. Rua Uruguai, esquina com a Rua Comandaí. Justificativa. A presente solicitação não se trata de um pedido isolado, mas sim de uma demanda reiterada, já formalizada anteriormente por meio de pedidos de providências número 156 de 2025 e número 03 de 2026, protocolados nesta Casa Legislativa, os quais até o momento não foram atendidos. A ausência de estrutura adequada para embarque e desembarque do transporte coletivo tem gerado transtornos contínuos à comunidade, especialmente para trabalhadores, estudantes, idosos, crianças. Diante disso, solicito a atenção do Executivo para a realização desta melhoria com a maior brevidade possível. Pedido de providência 69 de 2026 do vereador Aldacir Rodrigues da Silva. O vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem por meio deste solicitar ao Poder Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria competente, que sejam adotadas as devidas providências quanto à limpeza de terreno localizado na Rua Guará, esquina com a Rua Miraguaia, no bairro Atlântida. Justificativa. A presente solicitação atende a uma demanda da comunidade local, que vem relatando o estado de abandono do referido terreno, com presença de vegetação alta e falta de manutenção. Tal situação tem gerado preocupação aos moradores, uma vez que o local favorece a proliferação de insetos, animais peçonhentos e possíveis vetores de doenças.
representa risco à saúde pública, especialmente em períodos de maior incidência de doenças como dengue, causa insegurança e desconforto aos moradores vizinhos, compromete a organização urbana e o aspecto visual da localidade. Além disso, trata-se de um ponto que demanda atenção ao poder público, seja por meio de ação direta ou notificação ao responsável, a fim de garantir a devida manutenção e limpeza do espaço. Diante disso, solicito a atenção do Executivo para a realização desta melhoria com a maior brevidade possível. Pedido de providência 70 de 2026 do vereador Adalcir Rodrigues da Silva. O vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem por meio deste solicitar ao Poder Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria competente, que sejam adotadas as devidas providências quanto à remoção de resíduos de obra depositados na via pública, localizados na rua Guatapi, em frente ao número 432. Justificativa. A presente solicitação atende a uma demanda da comunidade local, que relata que, em razão da execução da obra da calçada do referido endereço, os resíduos e entulhos foram deixados sobre a via, sem a devida destinação. Tal situação tem causado obstrução parcial da via pública, dificultando a circulação de veículos e pedestres, prejuízo à organização urbana e limpeza da cidade, transtornos aos moradores da localidade. Além disso, a permanência de resíduos em via pública configura situação irregular, sendo necessária a intervenção do poder público para garantir a limpeza e a segurança do local. Aberto o espaço para a discussão dos pedidos de providência por até 2 minutos para cada vereador. Não tendo quem queira discutir, passamos para o espaço para oradores inscritos. Hoje, vereador Serginho. Presidente, mesa diretora, vereadores, servidores, comunidade, internautas que nos assistem através da rede social. Permite, presidente, cumprimentar a vereadora Nuna e sua equipe, nossa vizinha aqui de Capão da Canoa, presente em nossa casa hoje. Mas o que eu venho falar nessa espaço de oradores inscritos com 10 minutos, é um tempo maior, pode ser que eu não precise usar todo, é sobre o absurdo da EGEA. Eu bati muitos anos nessa tribuna sobre o desserviço que a Corsã prestava no estado do Rio Grande do Sul. Mas o que a EGEA está fazendo é absurdo. É absurdo. Nós, em Rainha do Mar, e até se outros bairros estiver acontecendo o que eu estou falando, que coloquem fotos lá no meu Instagram, ou me mandem pelo WhatsApp, que muita gente tem meu número, porque Rainha do Mar não tem mais como, presidente. Se tu for tomar um banho, tu termina o banho, te seca e tu sai coçando o teu corpo inteiro. Tu não consegue passar um café com a água que eles estão botando, que está saindo na ponta da nossa torneira. Fazer comida, muito menos, e dar para uma criança, é certamente que nós vamos ter problema na Secretaria da Saúde, com algum problema de saúde com essas crianças e com adultos também, né? Porque não tem como tomar essa água que eles estão servindo. Eu acho que aquela situação do Ministério Público Federal, que liberou para largar o esgoto no Rio Tramandaí, onde a EGEA apresentou um estudo que seria 95% de pureza no tratamento do esgoto, iria só 5%, eu acho que, como está trancado em Tramandaí, eles estão fazendo essa operação. Mas estão devolvendo esse 95% de pureza para nossas casas. É vergonhoso, é um absurdo o preço que eles cobram, o metro cúbico da água, e a água que eles estão nos servindo. Eu até quero mostrar para vocês aqui, senhores vereadores, por isso eu pedi na outra sessão que o senhor chamasse a EGEA aqui,
E hoje eu conversei com o doutor Rogério para nós abrirmos uma CPI contra a EGEA, porque somos nós que autorizamos e demos autorização para a EGEA e antes a Corsan para trabalhar em nosso município. Nós autorizamos. Esteio e Sapucaia, um município aplicou uma multa de 7 milhões de reais e o outro município aplicou uma multa de 14 milhões de reais pela água servida. Então, eu vou pegar um copo com água mineral, que a nossa água antes, ela não era mineral, mas ela era potável. Então, um copo de água mineral era assim que saía mais ou menos a da Corsan, às vezes com umas bolinhas pela quantidade de cloro, mas ela era potável. Nós podíamos tomar essa água. E agora eu vou servir um copo da água que a EGEA está nos servindo hoje. É bem diferente da água que postaram lá na Câmara em Capão da Canoa, mas é horrível. Isso aqui deve ser os 95% que eles iam largar de pureza do esgoto no Rio Tramandaí, estão devolvendo para nós. E aí vocês olhem com os próprios olhos de vocês, gostaria que o Zé puxasse no zoom, para eles verem a diferença da água. Essa é mineral. E essa aqui é a torneiral. É o que eles estão largando nas nossas casas. Então, vocês imaginam criança tomando banho, consumindo essa água no alimento, no café, e no banho é aquilo que eu falei para vocês, a gente sai do banho com um tipo de uma alergia no corpo. Isso é uma vergonha, presidente. E eu gostaria de deixar registrado nessa tribuna, mais uma vez, oficiem a EGEA e chame o nosso município. Se eles não tomaram atitude, deram um jeito, nós somos obrigados a abrir uma CPI, apurar a CPI. Eu gostaria que a Câmara mandasse para análise essa água. Ah, mas essa água não é. Se tiver que fazer um vídeo saindo a água lá na torneira, eu faço o vídeo para ser comprovado e manda fazer um teste no laboratório para ver essa água, se realmente ela está limpa. Não tem como. Te dou uma parte, vereadora. Uma parte, vereador. Só para complementar, né, e corroborar com a sua fala, eu recebi também no meu gabinete hoje do morador da rua Opala, o senhor Fernando, também me enviou vídeos, né, e alegou que fazia cerca de 15 dias já, mais ou menos, que a água não estava potável, que hoje até ele recebeu visita do pessoal da Corsan, da EGEA, mas aí eu entrei em contato com a Vigilância Sanitária, né, o órgão aqui do nosso executivo, com o diretor Ovídio, e ele informou que eles fizeram coletas, né, de amostras de água e que eles estão enviando para o laboratório LACEN, acho que é assim que se pronuncia, LACEN, para verificar, então, a portabilidade da água. Vindo esses resultados, é mais uma documentação, então, para nos auxiliar aqui na casa. Que bom, porque eu conheço o Matheus, não sei se alguém segue o Matheus no Instagram. O Matheus eu conheci pequenininho, lá em Cidreira, acho que trabalhou em Capão, trabalhou em Torres, e ele está correndo nesses municípios com uma associação, e ele fez testes e tem coliformes totais. Porque não tem como essa água, se tu cheirar a água, só se eles mudaram o produto, tá? Matheus Junques, essa água não tem cheiro de cloro. E antigamente, às vezes a gente ia na torneira, enchia um copo d'água, a primeira coisa que sentia era o cheiro do cloro. Essa água, ou eles mudaram o produto para economizar, porque eles estão cobrando pouco o metro da água. Agora, dos hotéis, eles querem cobrar até dos apartamentos, então deve estar rendendo muito pouco dinheiro para eles, né, para estar servindo o que eles estão servindo para nós. E se tu atrasar, eles cortam e tu vai para o SPC. Para serviço aqui não tem como. Então, eu gostaria, presidente, de, novamente, que o senhor chamasse a EGEA aqui, agora, com essa pesquisa que vai para o laboratório para fazer, que fica melhor ainda se a senhora conseguir trazer
pedir lá para esse senhor da Opala da Rainha do Mar trazer para cá, tá, esse parecer. Isso. O diretor da Vigilância Sanitária, a vigilância do município que está fazendo essa coleta e manda para esse laboratório lá. Isso. Traz para nós, que vai nos ajudar para sentar com a EGEA. Se tiver que abrir uma CPI, abrimos uma CPI. Se tiver que multar eles, vamos multar eles. Por quê? Isso vai estourar lá na Secretaria da Saúde. Crianças com diarreia, enfim, uma série de coisas que a gente sabe que acontece quando uma criança entra ou quando a gente entra numa lagoa que tem poluição, ou quando entra no mar, que é uma área poluída, o que acontece com o corpo da gente? Vocês imaginam uma criança. Então, nós temos que urgentemente trabalhar em cima desse assunto, em cima da EGEA. Prioridade. É absurdo o que eles estão fazendo. Muito obrigado. Passamos para o espaço para líderes de bancada por 5 minutos para cada representação partidária. Com a palavra, vereador Adalcer. Boa noite, senhor presidente, vereadoras, vereadores, assistência presente, assistência que nos acompanha pelas redes sociais. Pedir licença para comentar a vereadora Nuna, presente no nosso auditório, e toda a sua equipe. Bom, quero falar um pouquinho sobre essa questão da EGEA. Também recebi, fizeram contato comigo, acho que foi o Fernando, o Pala 117, reclamando, me mandando vídeos, o que eu apurei, Falei com o gerente da Corsã, porque a gente tem que buscar uma solução. Realmente é um absurdo, disponibilizar uma água com essa condição aí que está sendo apresentada. O problema é específico em Rainha do Mar, pelo menos que me passaram. Me falaram que foi um problema de operação lá no sistema. Isso se dá pela inexperiência das pessoas contratadas. Isso é o que traz uma privatização do serviço, vereador Serginho. Tu colocar pessoas despreparadas à frente de uma estação de tratamento de água que deve ter responsabilidade. E com a ganância de contratarem pessoas provavelmente despreparadas, conseguem colocar e disponibilizar essa água para a nossa comunidade. Quero ressaltar aqui, vereador Serginho, que a privatização ela não passou por essa casa. Nós, vereadores, não tivemos a oportunidade de dizer sim ou não à privatização da água aqui no nosso estado. Isso se deu de forma direta, um contrato com o Poder Executivo de cada município. Então, nós, vereadores, que deveríamos ter sido consultados, não fomos, sob a alegação de um marco de saneamento, de uma universalização de serviço até 2023. Eles acabaram com uma manobra, através de uma legislação, privatizando o sistema sem passar pelos vereadores. Isso aqui deve ser dito, e foi isso que aconteceu. A parte, vereador. Só para ter uma base aqui, tem um comentário na rede social da Câmara. Sou terapeuta, especialista no SUS, trabalho nos postos. Já está refletindo na área da saúde. Muita gente por problemas alérgicos e intoxicação. É grave. Com certeza, é gravíssima a situação, E qual a solução, As pessoas, os técnicos da área de operação, eles têm que descartar essa água. Foi um problema que aconteceu numa estação de tratamento. Ao invés do técnico abrir um registro, abriu outro, e o que aconteceu foi isso. Então, qual a solução agora? A Corsan tem que descartar toda essa água que está na tubulação para que volte à normalidade. Então, as pessoas devem, sim, se reportar à Corsan, dar o seu endereço para que se faça o expurgo de cada um dos ramais, porque, por mais descarte que se der nas redes, vai ficar nas redes mais finas, Então, tem que se fazer um trabalho de casa em casa para que se faça a normalização desse serviço. Dá outra partezinha mesmo? Sim. O senhor me assustou agora. Quantos registros tem? 2? São 2, não sei quantos, mas a informação é que na estação de tratamento, ao invés de descartar
a água que estava para ir para o resíduo, né, foi colocado de volta para a rede. Será que eles não abriram o registro do esgoto? Está parecido. Vereador Serginho, esse é um assunto sério, né? E é sério assim, ó. Isso aí foi barbeiragem, né? Foi pessoas que realmente não têm qualificação para estar trabalhando. Eles dispensaram 95% dos trabalhadores da Corsã, que tinham um salário razoável, né, para fazer um trabalho compatível com o trabalho que a gente espera, né? De ter responsabilidade, né, de largar uma água com qualidade, mas, infelizmente, né, essas empresas privadas ela vêm com o objetivo no lucro. Então, demite os funcionários e contrata gente sem qualificação e sem responsabilidade, né? Então, é uma vergonha, acredito que deve sim ser chamada a EGEA para dar explicação nessa casa. Continua aberto o espaço para liderança de bancada. Com a palavra a vereadora Aline. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, assistência, aqui presente a vereadora Nuna, de Capão da Canoa, junto da sua equipe, e o nosso amigo Lorenzo também aqui junto, né? É uma satisfação estar aqui recebendo. E, senhor presidente, venho à tribuna, né, com um coração pesado, triste, para falar da perda de um amigo, vizinho, morador do nosso bairro Guará. Nosso amigo Álvaro, que foi vítima da depressão. E perder alguém que conhecemos é muito doloroso. Perder alguém para uma doença invisível ainda é mais difícil, porque deixa perguntas, saudade, e deixa também um sentimento de impotência. A família nossa, né, tem a solidariedade, o respeito e o abraço. Que possam encontrar o conforto nas lembranças e na força, junto da comunidade que o cerca, todos os familiares. A gente precisa, senhor presidente, transformar essas dores em ação. A depressão ela é uma doença grave. Não é fraqueza e não é escolha. A gente deve olhar para os nossos vizinhos, para os nossos parentes, para os nossos colegas, com muita atenção e sensibilidade. A gente tem que oferecer escuta, sem julgamentos, e encaminhar para o apoio profissional quando for necessário. E que a memória do nosso amigo nos desperte para cuidar um dos outros, incentivar quem sofre e pedir ajuda, e lutar para que o serviço da saúde mental seja acessível para todos. A gente não pode deixar que o silêncio, senhor presidente, continue a tirar vidas. Como a gente sabe que todos os dias, sempre alguém vai por essa triste depressão, pelas pessoas sofrerem caladas. E muitas vezes as pessoas só sabem julgar. Então, hoje nós lembramos, nós choramos e nós nos comprometemos. Mais atenção, mais acolhimento para essas vidas. Quero deixar aqui os meus sinceros sentimentos à família da Dona Leza, do seu Zé, família de muitos anos do nosso bairro Guará, onde todos nasceram e se criaram juntos. E hoje ter acontecido isso. Então, deixo aqui os meus sinceros sentimentos. Continua aberto o espaço para líderes de bancada. Passamos à ordem do dia. Solicito ao assessor que faça a leitura das matérias sujeitas à votação nesta sessão. Projeto de lei número 26, de 2026, do vereador Eduardo Jardim Alves. Dispõe sobre a implementação do exame de creatinofosfoquinase, CPK, na rede pública de saúde do município de Xangri-Lá e da outras providências. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Xangri-Lá, através do atendimento no Sistema Único de Saúde, SUS, o exame específico de creatinofosfoquinase, CPK, para a detecção da distrofia muscular de Duchenne, em crianças de ambos os sexos, residentes no município,
como parte integrante do teste do pezinho ampliado, a ser realizado em recém-nascidos nas unidades de saúde públicas, através de exames disponibilizados pelo município ou em laboratórios conveniados. Artigo 2º. O exame para triagem da distrofia muscular de Duchenne será realizado preferencialmente por meio de creatinofosfoquinase, CPK, podendo ser adotado outro método equivalente ou superior, desde que reconhecido como eficaz pelas autoridades sanitárias competentes. Artigo 3º. Compete à Secretaria Municipal da Saúde, no prazo de até 180 dias após a publicação desta lei: 1. Elaborar os protocolos clínicos e operacionais para a execução do exame. 2. Definir os critérios técnicos para a habilitação dos laboratórios responsáveis pelas análises das amostras. 3. Promover a capacitação das equipes de saúde envolvidas na coleta, encaminhamento e acolhimento dos casos positivos. 4. Articular-se com serviços de referência estaduais e federais, quando necessário, para confirmação diagnóstica e encaminhamento ao tratamento precoce. 5. Dar suporte psicológico às famílias com diagnóstico positivo. Artigo 4º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Saúde, podendo ser suplementadas se necessário. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. A proposição conta com pareceres favoráveis do assessor jurídico e da comissão parlamentar competente. Está em discussão por 5 minutos para cada vereador. Solicito a vereadora que assuma a mesa. Com a palavra, o vereador Eduardo Jardim. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, me permita, senhor presidente, também cumprimentar aqui a vereadora Nuna e toda a sua equipe, também a Cíntia e o Lorenzo, né, que estão nessa grande causa já há algum tempo. Sou testemunha viva no rodeio do ano retrasado, né, Cíntia? Não este último, o passado. Nós fizemos uma ação lá dentro do rodeio, quando vocês colocaram aquele carro lá em exposição, rifando aquele carro. E isso foi apenas uma, senhor presidente, de tantas ações que os pais, Lourenço e toda a comunidade do litoral fez para angariar fundos, né, para tentar chegar naquele número astronômico, aquele número inviável, vamos dizer assim, que era, se não me engano, 16 milhões, para adquirir uma vacina para o Lourenço. Hoje, estou aqui colocando um projeto de lei, né, para o exame de CPK, né, projeto de lei esse, senhor presidente, que ano passado o senhor já tinha feito um projeto de indicação e que foi aprovado nesta casa e que não retornou como projeto de lei. Não sabendo, né, desse seu projeto de indicação, vi que a vereadora Nuna, em Capão da Canoa, fez esse projeto. Rapidamente entrei em contato com a minha assistência, que entrou em contato com ela, e logo depois também entrei em contato com ela, né, pedindo autorização para usar o seu projeto aqui em Xangri-Lá. Ela só não disse sim, né, que hoje está aqui também para defender esse projeto. Quero já deixar aqui de antemão, lhe solicitar um espaço logo depois de os vereadores usarem aqui, para que a vereadora Nuna também faça essa defesa da aprovação deste projeto. Tanto é, senhor presidente, que estou aqui, né, com a sua justificativa daquele seu projeto, né, que gostaria até de ler, né, a sua justificativa do seu projeto de indicação que foi aprovado, que não retornou para essa casa. Tá? Então, eu vou ler aqui. Né, só um pouquinho. Deixa eu pegar uma ajuda aqui. A distrofia muscular de Duchenne, a DMD, é uma doença genética rara e grave, de caráter progressivo, que afeta principalmente crianças do sexo masculino. Trata-se de uma miopatia ligada ao cromossomo X, causada pela ausência de proteína distrofina, fundamental para a estabilidade das fibras musculares. A ausência dessa proteína leva ao enfraquecimento muscular contínuo, perda da marcha e morte precoce, geralmente na juventude. Embora rara, a DMD possui alta morbilidade e representa um significativo impacto no emocional, social e econômico para as famílias afetadas e para o sistema público de saúde.
O diagnóstico geralmente ocorre tardiamente, por volta dos 4 a 5 anos de idade, quando os sinais clínicos já estão presentes. A triagem precoce, ainda no período neonatal, é possível por meio do exame de CPK, realizado por coleta de sangue simples, segura e de baixo custo, permitindo identificar crianças com DMD mesmo antes do surgimento dos sintomas clínicos. O município de Xangri-Lá já dispõe de estrutura laboratorial e equipe de saúde treinada na coleta e envio de amostras do teste do pezinho, sendo possível a inclusão do exame de CPK com ajustes mínimos nos protocolos existentes. Essa medida está plenamente alinhada com os princípios constitucionais do Sistema Único de Saúde, o SUS, e com as diretrizes da Política Municipal de Atenção na Saúde da Criança, reforçando o compromisso de Xangri-Lá com a prevenção e equidade no acesso à saúde e cuidado integral. Por isso, senhor presidente, peço aqui, tenho certeza que vai ser aprovado por unanimidade, a aprovação desse projeto. E gostaria, né, que logo após todos discutissem aqui, que o senhor permitisse que a vereadora Nuna usasse a tribuna também para fazer a defesa desse projeto. Eu acredito que seria interessante, vereadora, que de repente, se tu quisesse e os vereadores concordassem, que tu manifestasse, inclusive, antes da votação. Pode ser, vereadores? De acordo? Por favor. Tá igual Capão? Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. Porque somos todos colegas, né? Vereadores, vereadoras. Meu amigo, vereador Duda. Que alegria. Alegria em saber que temos, né, parceiros. Somos vizinhos. E eu fiquei muito feliz. Muito, muito feliz quando o Duda me ligou, dizendo, Nuna, o teu projeto, ele é muito importante. Eu posso apresentar em Xangri-Lá? Na hora, né? Foi uma festa, né, Duda? Eu fiquei muito feliz pela sensibilidade do teu olhar a esse projeto que é tão importante. E ao presidente, que vi agora também, que fez ali um pedido. Então, como é importante, né? Eu não vou falar de todo o projeto, porque ele já foi explicado pelo nosso vereador Duda, mas que sim, peço o apoio de todos os nobres vereadores para o sim desse projeto, que com certeza vai beneficiar muito as nossas crianças. O Lorenzo, abençoado Lorenzo, é uma luta diária. A Cíntia tem uma luta diária. E tu imagina quantas mães têm essa mesma luta. E um projeto tão simples, com um custo tão baixo, porque o CPK, ele custa, pela tabela SUS, R$ 3,68. Tão baixo. Que pode diagnosticar a doença ali, logo após o nascimento da criança. Porque esse exame, ele vai ser feito junto com o teste do pezinho. E já vai identificar se a criança ela tem ou não a síndrome de Duchenne. Essa mãe vai sofrer muito menos. Porque ela já vai iniciar um tratamento precoce. E a nossa luta, Cíntia, ela não foi em vão. Foram várias idas em Brasília, batendo em porta, de deputado, senadores. E foi aprovado um projeto lá em Brasília, por nossa luta, que o Lorenzo, ele foi abençoado para abrir portas para outras crianças, pode ter certeza. E foi aprovado lá um projeto que até os 7 anos de idade, a criança tem o direito à vacina. Mas ele é cruel também, né? Só até os 7 anos. E o Lorenzo descobriu a vacina, ele tinha quase 8 anos. Então, a batalha diária
de um processo bem longo. Então, se essa criança descobrir, se essa mãe, descobrir a doença desse filho precocemente, quando bebê, ele vai ter o direito à vacina até os 7 anos. E essa dor vai ser muito mais leve. Então, muito obrigada, vereador Duda, pela sensibilidade. Conta comigo sempre. E que venham outros projetos em parceria, viu? Obrigada pelo espaço de fala. E que Deus nos abençoe, né? E abençoe o nosso mandato, porque não é fácil. Eu vi aqui o senhor falando sobre a nossa água, que está difícil, né? Muito difícil. Uma vergonha. Mas vamos nos unir, sim. Vou levar também esse pedido para Capão da Canoa, que se abra, sim, uma CPI, porque são os nossos moradores que estão sofrendo. E essa conta, quem paga é a saúde. E já está vindo. Então, é a saúde dos nossos munícipes. Então, muito obrigada pelo espaço de fala. Uma boa noite a todos. Continua aberto o espaço por 5 minutos para cada vereador. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado por todos. Projeto de Lei número 31, de 2026, do Executivo Municipal. Acresce dispositivo à Lei Municipal número 2.766, de 18 de março de 2025, que cria o programa e determina a proibição gradativa do uso de veículos de tração animal, VTA, no município de Xangri-Lá. Artigo 1º. Fica acrescida a linha A ao inciso 1 do artigo 2º da Lei Municipal número 2.766, de 18 de março de 2025, que passa a vigorar com a seguinte redação: A. O Executivo Municipal promoverá novo chamamento público para cadastramento extemporâneo, cujo prazo será de 30 dias, a partir da data da publicação do edital, desde que se comprove a residência no município, na data do primeiro prazo de cadastro. Os requisitos serão verificados por meio da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Assistência Social. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. A proposição conta com pareceres favoráveis do assessor jurídico e da comissão parlamentar competente. Está em discussão com 5 minutos para cada vereador. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado por todos. Projeto de Lei número 38, de 2026, do Executivo Municipal. Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e dá outras providências. Suplementação, R$100 mil. Artigo 1º. Fica aberto do orçamento vigente um crédito adicional especial na importância de R$100 mil, distribuídos nas seguintes dotações: Secretaria de Cidadania e Assistência Social, Proteção Básica, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Terceira Idade, CRAS, IGD, Bolsa, IGD, SUAS, R$100 mil. Estruturação da rede de serviços SUAS, Material de Consumo, fonte de recurso 1.660, transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS. Artigo 2º. O crédito adicional especial aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de excesso, R$100 mil. Fontes de recurso, 1.660, R$100 mil. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. A proposição conta com pareceres favoráveis do assessor jurídico e da comissão parlamentar competente. Está em discussão com 5 minutos para cada vereador. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado por todos. Minha folha acabou? Cadê a folha? Eu não tenho mais. Boa. Espaço para explicações pessoais por até 10 minutos para cada vereador.
Com a palavra, vereador Adalcir. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, assistência presente, assistência que nos acompanha pelas redes sociais. Bom, chegaram alguns pedidos, eu estava olhando agora o Instagram aí, e aí eu vou fazer aqui na tribuna, é direcionado à Secretaria de Obras. Um dos munícipes aqui relata, né, que funcionários da prefeitura fizeram a limpeza da rua Narcísios e colocaram esses resíduos no lote dele lá, lote 20 da quadra 01, na rua Narcísios. Então, peço ao pessoal, à subprefeitura, que dê uma olhada, se isso for verdade, que retire esse material de lá. Também recebi, há pouco aí, agora pelo WhatsApp, a informação, que eu acredito que seja muito importante, né, para uma questão de formação. A Escola de Formação do município, ela está oferecendo um curso de interpretação de projetos da construção civil na Escola Anaide, que inicia dia 28/4 e vai até o dia 5 de maio. Então, pouco tempo aí para as pessoas se inscreverem. Eu estou tornando público, através dessa tribuna, essa oportunidade. Leitura e interpretação de projetos da construção civil. É um baita de um curso, né, para quem está, né, algumas pessoas, né, que querem trabalhar na construção civil, tem que fazer a interpretação muitas vezes do projeto, e esse curso dá essa habilitação. Também recebi uma informação de um grande buraco na rua Azulão, esquina com Falcão Azul, no bairro Figueirinha. Pela imagem, pelo vídeo, ele deve ter uns 2 metros por uns 5 metros. A informação é que foi a Corsan que fez. Aí eu fiz contato lá com o gerente da Corsan, ele me disse que era uma parceria com a Secretaria de Obras, onde eles iriam fazer a interligação das redes para aquela área que foi colocado rede de água. Então, é de responsabilidade da prefeitura, segundo informação do gerente da Corsan, mas já fazem mais de 2 meses que fizeram esse serviço lá. Então, é importante que a prefeitura resolva esse problema, que as pessoas estão em dificuldade até de ter acesso à casa. De mais era isso, uma boa noite e boa semana. Com a palavra, vereador Serginho. Presidente, mesa diretora, vereadores, comunidade, internautas que nos assistem através da rede social, servidores nessa casa. Parabéns, vereador Eduardo Jardim, por essa linda iniciativa, que eu acho, desculpa a maneira que eu vou falar, eu acho que seriam coisas, momentos e situações que não precisariam existir. Como o que está acontecendo em relação ao Lourenço. Que eu fiquei sabendo do Lourenço, o Lourenço precisava 16 milhões, é isso, né? E a gente vê, não nesse momento, mas ao longo da vida, que faço política desde 9 anos de idade, roubo de milhões e bilhões e trilhões entre políticos, entre governos estaduais, entre presidentes da República, entre banqueiros, entre tantas coisas, entre tantas apreensões da Receita Federal, tomando bens do tráfico, a polícia, tomando bens de contrabando, tanto dinheiro que eu acho que não precisávamos passar por isso. Porque não é 1 milhão de crianças que precisa desse tratamento que o Lourenço precisa. Hoje se acompanha nas redes sociais, e até o Gustavo Lima compartilhou, pode ser o único no momento. E é 16 milhões de reais. Nós, no município, vamos chegar num orçamento em torno de 400 milhões de reais. Capão da Canoa, eu acho que passa de 500 milhões de reais.
o governo federal não teria como uma exceção, Uma parte, senhor porque presidente. são exceções, não é 1 milhão de crianças, como falei há pouco. Hoje, pelo que se sabe, é uma criança. Vereador, e também, né, que caia essas patentes desses laboratórios, porque aonde se chega a esse valor de 16 milhões uma vacina? Claro, é patenteada, somente eles têm o poder de fazer este medicamento, e se chega no valor deste, né? Então, que se caiam essas patentes, que todos os laboratórios possam fazer, né, esses medicamentos, que os outros possam ter conseguido bolarem eles, mas que os outros também consigam fazer no futuro próximo. Em questão às situações dos laboratórios, eu não posso entrar em discussão, porque para chegar a um denominador comum que essa vacina é a solução, teve que existir muitos estudos e muitos investimentos e muitas pessoas de capacidade para estudar, para chegar onde chegaram. Mas o que eu quero te dizer, eu quero dizer para vocês, que o governo tem condições, isso não é nada, isso é um pingo d'água e um copo para o governo. Pela quantidade de atrocidades que se vê em relação ao desrespeito com o dinheiro público. E vou frisar novamente. Não é desse governo, é desse governo, do outro, de todos os governos que passaram, a gente vê roubos e roubos e roubos, e governos roubando por fora, como teve roubo de governos por fora do Banco Master, como está apontado o governador do Distrito Federal de Brasília. De bilhões de reais, bilhões de reais. E aí uma família ter que botar tudo que tem para rifar, e vai rifar tudo que tem e não vai chegar a esse denominador comum de 16 milhões de reais, mesmo com as doações, para poder fazer um tratamento num filho, isso dói. Isso não existe oposição, eu não estou falando aqui como oposição ou como situação, eu estou falando do absurdo do ser humano. Eles vão vender tudo, absolutamente tudo que eles têm, e se chegar aos 16 milhões, eles vão alcançar o objetivo, que é salvar o filho deles, mas vão ficar na rua. O máximo que vão conseguir para recomeçar é um projeto Minha Casa Minha Vida, para conseguir um lar para eles. Porque vende casa, vende carro, vende sítio, vende aquilo, daqui a pouco eles vão vender tudo que tem dentro de casa, e Deus há de ajudar vocês, que mesmo vendendo tudo que vocês tenham, vocês consigam realizar o sonho de vocês de salvar o Lourenço. Continua aberto o espaço por 10 minutos para cada vereador. Com a palavra a vereadora Mariane. Novamente, boa noite, presidente, mesa diretora, vereadores, comunidade aqui presente, aqueles que nos acompanhem pela web. Não sou muito sabedora, né, sobre esse exame, acabei aprendendo um pouquinho hoje também. Até me espantei com os números que a vereadora Nuna trouxe em questão de valores. Realmente investir em saúde preventiva é minimizar danos ao próprio erário, né? Então, que bom que realmente foi aprovado, que a gente consiga colocar em prática no município a realização deste exame CPK. Mas aí, aproveitando que se aproxima o Dia das Mães, eu quero dizer que quando uma mãe sofre, todas sofrem, né? Então, Cíntia, parabéns pela tua garra. Não é fácil, realmente, tu é uma guerreira. Eu não te conheço, mas eu acompanhei um pouco também da corrida de vocês, alguns amigos se envolveram também, ajudaram, sou amiga do Fábio Machado, que tomou uma frente grande aí com vocês também. E parabenizar realmente a mãe, né, que a gente é, a Fortaleza. E aí quero aproveitar o meu espaço para falar um pouquinho sobre o transporte público. Chegaram demandas aqui na casa para todos os vereadores, mas tem chego direto no meu gabinete
as reclamações referente ao itinerário da empresa do Expresso São José, né? Reclamações porque os ônibus não chegam onde as pessoas mais precisam, que é dentro dos bairros. E aí fui pesquisar um pouquinho, até tem um movimento, né, de cidadãs que gostaria de ter cópia do contrato, da concessão do serviço público. A gente não conseguiu esse contrato aqui no município, porque, na verdade, esse contrato fica arquivado com a Metroplan, que é a Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano dos Transportes. E meu gabinete está em contato com o superintendente da Metroplan. A gente está agendando uma pauta presencial para levar essas reivindicações dos moradores. E, prontamente, também, eu acabei oficiando o Expresso São José, perguntando ali, levantando algumas indagações, quais são os itinerários, né, desse ônibus, quais as condições, porque algumas pessoas relatam que, inclusive, esses ônibus não estão com condições de higiene adequada, de acessibilidade também. E aí até me espantei que eu tive um retorno pelo direct do Instagram bem legal de um gerente da Expresso São José que já me passou o contato dele, telefone, e prontamente ele se dispôs a me receber, conversar e ouvir as demandas e as reivindicações dos xangrilenses. Então, vou organizar ali para tentar levar essas demandas, ver no que a gente consegue ajudar, né? A atividade aqui parlamentar a gente fiscaliza, mas a gente tem uma competência um pouco mais restrita, né? Também comentar que nessa semana começa novamente o 6º mutirão de castração de cães e gatos do ano de 2026. A gente está investindo fortemente, né, no controle populacional de cães e gatos, que essa é, sim, a política mais eficaz para combater o abandono, maus tratos, a identificação dos animais e o controle dessa população de cães e gatos. Então, dia 28, 29 e 30, aqui na Praça Ramiro Correia, vai estar o Castra Móvel, que é uma clínica veterinária sob rodas, contratada pelo Poder Executivo, fazendo, então, a castração dos animais residentes em Xangri-Lá, os animais que os tutores já inscreveram, né, junto ao Departamento de Bem-Estar Animal, e os animais, que é uma pergunta que ocorre frequente, os animais que não têm tutores, né, os não domiciliados, eles também são castrados. Existe um planejamento do Departamento de Bem-Estar Animal, que eles mesmos fazem o pós-cirúrgico e aí buscam adoção. Se não é possível, esse animal retorna para a rua, no habitat que se encontra, às vezes é cão comunitário, às vezes já tem laço com a comunidade, ele volta microchipado e castrado. A microchipagem, eu acho que, na minha opinião, é onde a gente mais vai avançar, né, enquanto política pública, porque a gente hoje visualiza nas ruas de Xangri-Lá que um dos maiores problemas da nossa população de animais de rua é por irresponsabilidade da guarda, né, da guarda dos animais. Muitos animais que estão circulando na rua é conduta mesmo das pessoas, dos tutores, de abrir o portão para o animal dar uma saidinha, ou os gatos, né, que não ficam dentro da sua residência, e acontece todos esses alvoroços na rua. Então, o 6º mutirão de 2026 é uma política pública contínua. Chegou também a medicação itraconazol, que combate a zoonose esporotricose. Daí eu ia falar um pouquinho sobre a água também, né, que não está potável, mas daí conversei junto ali no primeiro momento com o vereador Serginho, que eu recebi essa demanda, que o vereador Adelcir também recebeu. E, por fim, ratificar mais uma vez esse projeto maravilhoso, né, que é da proibição gradativa do uso de veículos de tração animal, ou seja, o fim das carroças em Xangri-Lá. É um projeto polêmico, que é um dos sonhos, né, tanto dos ativistas protetores de animais há anos, e que agora, numa parceria do Poder Executivo com a Câmara de Vereadores, é um projeto revolucionário, eu digo, porque poucos municípios conseguiram fazer um projeto tão robusto e que realmente vai beneficiar tanto as pessoas, as famílias, como os animais, como o nosso projeto. O projeto de lei 2.766, ele já está em vigor, ele está na fase de cadastramento, aí o cadastramento foi encerrado, e nesse decorrer
a comissão que trata dos trabalhos percebeu que ainda haviam famílias que não conseguiram ter se cadastrado, às vezes por próprio medo de chegar no programa, por não ter sabido também, né, do programa. Então, hoje, aprovamos aqui na casa uma abertura de um novo cadastro, então vai ser aberto mais 30 dias para as famílias residentes em Xangri-Lá, e aí essas famílias têm que ter uma comprovação que residiam em Xangri-Lá antes de julho de 2025, que é o ano passado, né, onde a gente fez esse cadastramento. Quem veio agora, né, neste ano para Xangri-Lá, infelizmente, não tem como se cadastrar. É um projeto todo pensado, calculado. As famílias vão ser indenizadas, né, com valor, com pecúnia. Então, lá na fase final, depois agora que já foi feito o emplacamento, o cadastramento, vão ainda, durante um certo período, as famílias vão poder circular com as suas carroças, os animais são avaliados pela médica veterinária do Departamento do Bem-Estar Animal, então tem um controle de saúde. E aí, lá no final, que é janeiro de 2028, aí sim, depois que a gente já tramitou todos esses passos, proibição dos veículos de tração animal, fim das carroças em Xangri-Lá. Então, é um projeto muito completo que realmente vai beneficiar as pessoas, porque vai ser a primeira vez que essas pessoas vão ter a oportunidade de fugir da informalidade, né? Muitas pessoas trabalham ali de maneira informal e agora vão ter essa possibilidade tanto através da indenização quanto através de qualificação, ofertas de cursos profissionalizantes, de progredir, né, de realmente conseguir sustentar essa família de forma digna. Então, estou bem feliz mesmo com esse projeto, com meus colegas também. Alguns, há um tempo atrás, tinham resistência e esse ano abriram, né, a mente, elevaram aí seus pensamentos e de forma unânime, né, a gente aprovou aqui na casa, os vereadores vão dar uma parcela da sua emenda impositiva também para custear esse programa. Então, realmente, é um progresso para Xangri-Lá. No mais, era isso. Uma boa semana a todos. Continua aberto o espaço por 10 minutos para cada vereador. Com a palavra, vereador Giovanni. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não ia usar hoje a tribuna, mas perdemos no bairro Guará um rapaz que não tinha boca para nada, que jogava com nós no clube lá no Atlântico, pessoa do bem, caráter 100%, cara de respeito. Para nós dentro da comunidade é muito complicado, né? É uma situação complicada, assim. Mas também tem os momentos bons que passaram com a gente lá no clube. Né? O Diego, a gente tem amizade de Deus de piar. Quando o meu irmão Batista treinava a escolinha, o pai dele, o Zé Costa, né? E como a Aline falou que a depressão é complicada, né? A gente não espera isso. Sentimentos, não só para a família, sentimentos para aquele que, para o nosso bairro, nosso município, as pessoas que gostam dele, né? Tenho certeza que tinham um carinho muito grande por ele. E, como se diz assim, a gente jogava junto, podia qualquer um falar com ele, debater com ele, e ele ficava quieto. Não era de briga, não era de nada, era um cara sensacional, assim. É muito difícil, não só para a família, assim para os amigos também, né? E várias vezes que a gente foi jogar fora, assim, a gente ia junto, a gente brincava, dava risada, e a gente não espera uma situação dessa aí.
situação. Quem perde a família, sim, perde-se a filhos, né? Mas sim, perde sim a comunidade, porque ele era um cara que só que fazia o bem para todos. Uma família, né, seu Zé Costa também, que há tempo atrás aí perdeu a filha, agora perdeu o filho, né? A filha perdeu num acidente, agora perdeu o filho. E nós perdemos um grande amigo aí, né, que não vai estar com nós, sim, lá no céu, tenho certeza disso, porque ele era um guri bom, mesmo que aconteceu com ele, mas ele é um rapaz bom. Então, eu acredito nisso, que a pessoa boa tem um lugarzinho lá no céu com Deus. Tenho certeza disso. Muito obrigado. Continua aberto o espaço por 10 minutos para cada vereador. Solicito que a vereadora Aline assuma a mesa. Com a palavra do vereador Cris da Academia, por 10 minutos, vereador. Boa noite, senhora presidente, vereadoras, vereadores, assistência, cumprimentar a vereadora Luna, Thiago. Bom seria se nós não precisássemos de projeto para nós termos os nossos direitos, né? Fico feliz, Duda, pelo teu projeto, feliz pelo projeto da Nuna, feliz pelas crianças que até os 7 anos vão ser contempladas por isso. Lorenzo vai ser um exemplo para essas crianças. Espero que daqui muitos anos ele venha aqui também falar para nós sobre como foi esse começo. Torcemos por ti, Cíntia, pela tua família, né? Essa vitória vai ser para nós todos quando chegar esse dia, pode ter certeza. Falar sobre a situação da água que o vereador Serginho falou. Eu não sei como é que faz isso, mas é uma sugestão de nós propor que até que eles nos apresentem laudo de pureza da água, a gente conseguisse uma isenção, pelo menos da taxa daquelas casas, né? O vereador Giovanni, de vez em quando, vem aqui e fala de ajudar a favorecer a população. Isso seria uma forma de eles se empenharem, cuidarem melhor daquilo que é responsabilidade deles, nos apresentando o laudo, e aí as pessoas voltariam a pagar as taxas. Ou que as casas que foram afetadas pudessem ser isentas, porque eles vão botar toda essa água fora, e não devem consumir mesmo. Como tu disse, e é real, é diarreia, né, todo tipo de doença que vem com a absorção, não é nem nutriente, né, das impurezas que tem na água. Então fica aqui a minha sugestão, se a gente pudesse idealizar alguma forma de isentar essas pessoas que estão sendo afetadas diretamente. Indenizar as roupas também. Eu lembro, como falei na sessão passada, né, eu sou a favor de pedir laudo para eles, que eles nos apresentem, se eles querem que a gente consuma a água, que é para ser um alimento no sentido de hidratar o nosso corpo. E nesse jeito ali acaba desidratando através das diarreias. A Aline colocou aqui, o vereador Giovanni, também sobre a situação da depressão. Se vocês forem analisar, o Rio Grande do Sul é um péssimo lugar, onde é muito afetado pela depressão. Os números não são nada bons para o Rio Grande do Sul. Lidera os rankings de depressão e suicídio. Então, peço, e já pedi esses dias, fiz um pedido de informação sobre as visitas dos agentes de saúde. Esses deveriam estar na rua, assim como, às vezes, a criança ou o adulto, as pessoas não se expressa ou não fala. Eu digo que, às vezes, os idosos vêm para a praia, ou aquela pessoa que quer vir para a praia, às vezes até para se isolar realmente, e acaba se isolando muito a ponto de entrar em depressão, e por não receber a visita do agente de saúde, a gente não fica sabendo. Fica sabendo só depois que cometeu o suicídio. Essa é a 4ª pessoa, 3 pessoas foram encontradas mortas no nosso município nos últimos meses, só esse ano. Essa é a 4ª pessoa, no caso, que seria um suicídio. Então, fica aqui minha solicitação para o empenho dos agentes de saúde em relação às visitas. Que se eles identificarem qualquer coisa diferente naquela pessoa, ou não conseguiram acessar aquela pessoa, ou viram que tem alguém que não quis atender,
que informem, um órgão que possa ajudar eles, para que a gente possa, de certa forma, através da saúde, chegar até essas pessoas e tentar ajudar. Hoje, por exemplo, eu recebi uma foto de uma mãe pedindo ajuda, que o filho dela está fazendo corte com navalha, alguma coisa nos braços, também pedindo ajuda. Provavelmente será mais um caso que, se não for cuidado, acaba não terminando muito bem. Então, peço ajuda aí para os agentes de saúde que estão à nossa frente, que identificam a primeira fase, que eu diria, dessa depressão. O vereador Giovanni Jacaré citou sobre as paradas de ônibus aqui. Enquanto ele estava falando, eu fui buscar informação. Está em fase de análise da documentação das paradas de ônibus. Faz tempo que a gente está pedindo, eu concordo contigo, já pedi, inclusive, nos lugares onde tu já pediu também. Está sendo comprado 50 paradas de ônibus para tentar suprir isso. A gente sabe que durante o inverno é chuva, vento, e as crianças, ou as pessoas que vão esperar o ônibus para ir a outros lugares, acabam ficando na chuva, e realmente é desagradável que isso aconteça. Então, está sendo, se Deus quiser, finalizado essa análise de documentação, as paradas de ônibus vão sair. A Mari falou, sobre o contrato, né, da empresa. Nós fomos com o vereador Duda atrás, e quando eles fizeram a reunião e nos cobraram o contrato aqui, que tinha o contrato da prefeitura, o contrato com o Metroplan e tal, eles se enganaram. E depois a gente levou para eles, né, Duda? Eles se enganaram. O contrato que a gente tem, e eles diziam que era o contrato com a empresa São José, na verdade é o contrato municipal para transporte, intermunicipal, para transporte das nossas entidades, dos grupos de dança. Então, é esse contrato que eles se referiam, que não é na Metroplan. Então, diretamente, a gente não tem contrato com a São José. Mas é importantíssimo que a gente faça essa cobrança deles para que eles entrem no bairro Figueirinha, no bairro Guará, ali, onde vai ser o 24 também, porque muita gente vai precisar vir de ônibus e precisa ser atendida. No mais, era isso. Desejar uma boa noite a todos e até semana que vem. Cumpridas as discussões preliminares e a ordem do dia, declaro encerrada esta sessão e convido a todos para a próxima sessão ordinária, dia 4 de maio, na próxima segunda-feira. Em nome dessa casa, desejo a todos uma boa semana.